Louvado seja Deus. Quero aqui expressar a minha gratidão a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, podendo somar, podendo adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, não só irmão em Cristo, mas irmão de sangue. Eu vou dizer isso aqui que teve um povo, quando eu postei a foto, deu umas 6 pessoas que perguntou: o irmão do William é teu irmão? Eu falei: é meu irmão, gente. Então, não só irmão em Cristo, mas irmão de sangue também. Louvar a Deus pela vida dele, pelo convite. Que Deus possa estar dando muita graça para ele dar continuidade a esse trabalho juntamente com vocês. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor desta igreja, pastor Evaldo. Já tive a honra de conversar com ele uma vez ali na minha igreja, louvar a Deus pela vida também dos meus amigos, irmão Lance, irmão Isaac, irmão Nélio, que estiveram adorando a Deus aqui agora há pouco. Daqui a pouco vão adorar de novo, em nome de Jesus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo no tema, como foi passado. Ezequiel, capítulo 47. Iremos fazer menção dos versículos 1 ao 5. Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 5. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos na casa do Senhor e aqui não é proibido você adorar. Você está no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Todos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Acredito que na minha versão vai estar diferente, então aconselho você acompanhando aí. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Versículo 5 e último. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria louvar o Senhor comigo antes de ministrar. Pode ficar de pé, irmãos. Vamos adorar a Deus juntamente comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor de toda honra e toda glória. Quantos vieram adorar a Deus nesta noite? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Medite na letra desse hino. Deixe o Espírito Santo falar com você. Põe a mão sobre o teu coração. É um hino que eu amo muito, irmãos. Fala muito comigo. Creio que falará com a igreja também. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Aleluia, Jesus. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Sabe por que é que você não parou? É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça, e é por isso
possamos ser tocados pela tua presença nesta noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Prometo ser breve, não vou estender muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta noite? Aleluia, Jesus. Queridos, há de ver que estamos em um culto de jovem, mas podemos perceber que também não tem só jovem aqui no nosso meio. Meu pai, como acabou de falar aqui na saudação, louvar a Deus pela vida do meu pai também, pela vida do Rogério. E quando se fala, meus irmãos, de crescimento espiritual, quando se fala de profundidade espiritual, precisamos entender que a caminhada cristã, a caminhada com Cristo, não é uma corrida de 100 metros. A própria Bíblia nos diz para perseverarmos até o fim, para sermos salvos. E quando olhamos para o capítulo 47 de Isaías, se analisarmos a este capítulo, um capítulo profético, podemos perceber que o que está escrito nesse texto vivenciamos também nos dias atuais, porque Ezequiel, para ele viver o capítulo 47, Deus precisou trabalhar na vida de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 2. Se voltarmos um pouco lá no capítulo 1, vamos ver Deus dando uma visão para Ezequiel dos céus abertos. Quando Ezequiel tem a visão dos céus abertos, o texto diz que Ezequiel vê também uma nuvem afogueada, e nesta nuvem afogueada Ezequiel vê um trono e um ser assentado sobre este trono. Quando Ezequiel vê esse trono e um ser assentado sobre este trono, o texto diz que Ezequiel vê também uma base por debaixo, e debaixo desta base Ezequiel vê uma roda, e dentro desta roda havia outras rodas que também estavam ali, e dentro destas rodas Ezequiel vê seres que ali também estavam. Ezequiel tem uma visão de seres que ali também estavam. Só que o que me chama a atenção no capítulo 1 é que esta roda não ficava parada, ela se movia. E se a roda se movia, logo entendemos que aquele ser que estava assentado sobre o trono era o próprio Deus. E se Deus estava assentado sobre o trono e esta roda se movia conforme o Espírito de Deus ordenava, logo entendemos que o nosso Deus não estava parado. No capítulo de número 2 de Ezequiel, Deus chama Ezequiel. No capítulo 2, Deus chega a Ezequiel, que não estava parado, o nosso Deus. Deus chega a Ezequiel e diz: Ezequiel, se coloca-se de pé, pois eu quero falar contigo. Se você for ler, vai estar nesse texto. Ezequiel, se põe-se de pé, porque eu quero falar com você. Quando o texto diz que Deus queria que ele se colocasse de pé para ouvir
foi chamado por Cristo. Mas agora no capítulo 47, Deus já não estava chamando Ezequiel para se posicionar. Mas agora no capítulo 47, Ezequiel está sendo chamado para se aprofundar. Ezequiel está sendo chamado para se aprofundar em Cristo, irmãos. Porque tem gente que serve a Deus há tanto tempo. Vou conjecturar aqui, tem gente que serve a Deus há tanto tempo que está precisando tomar ômega 3 e colágeno, porque a pele já está envelhecendo e nunca teve uma experiência profunda com Cristo. Muitos de nós aceitamos a Cristo e nos acomodamos no raso, no superficial. No verso 1, o texto diz, observe comigo se você ainda tiver com a Bíblia aberta, o texto diz que as águas saíram do templo, simbolizando aqui, irmãos, a presença de Deus. Perceba que no verso de número 3 ao 5, havia aqui, irmãos, um crescimento gradual dos níveis da água. Primeiro, o tornozelo. Segundo, o joelho. Terceiro, os lombos. E quarto, as águas profundas. Porque Deus trabalha com níveis. E Deus nesta noite quer que você se aprofunde mais nesses níveis. Quando aceitamos a Cristo, irmãos, é normal sermos mais quietinhos. É normal sermos mais os mais calados, os que menos da glória a Deus. É normal, porque estamos dando início à nossa vida cristã. Mas aqui nesse texto, se olharmos, o primeiro nível é a água no tornozelo, no verso 3. As águas batiam no tornozelo, ou seja, ainda tinha controle, ainda tinha poder de decisão. É como se estivéssemos ainda no início da nossa fé cristã, quando aceitamos a Cristo. Só que agora, se vocês observarem, o início é sempre assim. Nós andamos ainda como queremos, se vestimos ainda como antes, andamos com aquelas amizades que tínhamos ainda antes, falamos ainda como antes, se comportamos como antes. Mas o texto nos mostra que gradualmente ia subindo os níveis. No verso 3, as águas já não eram mais no tornozelo. No verso 4, melhor dizendo, o negócio agora vai começando a ficar diferente, porque a água já não batia mais no tornozelo. A água agora já estava batendo no joelho, na cintura. O que era o início raso, irmãos, agora Deus já está chamando para se aprofundar. Glória a Deus. Quem andava como antes, quem se vestia como antes, agora está sendo chamado para se aprofundar mais. Já não pode mais andar como antes, já não pode mais se vestir como antes, já não fala como antes, porque quem tem a presença se comporta diferente, anda diferente, fala diferente, se veste diferente. Quem é crente de verdade já se rendeu à presença da Mandabaçu, Demandarabandagachai. Quem tem a presença agora começa a se comportar diferente.
Quando olhamos para esse texto, irmãos, precisamos entender algo. E eu vou dar um exemplo agora. Se Ezequiel estiver na beira do mar, é mais fácil ele fazer movimento na beira do mar, questão do raso, ou lá no fundo, quanto mais ele anda? É mais fácil ele ver movimento no raso ou no profundo? No raso. Mas movimento não é sinal de profundidade. Ezequiel está caminhando, e quanto mais ele caminha, mais difícil vai ficando, mais difícil vai ficando, mais difícil vai ficando. Aonde nós olhamos para esse texto, não vemos Cristo aqui, irmãos, nos chamando para sermos mais íntimos, porque quanto mais nós vamos caminhando, mais íntimos vamos ficando. É claro que movimento não é sinal de profundidade. É claro que ser barulhento não é sinal de ser crente cheio. Só que a Bíblia diz que se eu abrir a minha boca, Ele me encherá. Então quem tem a presença entende que é necessário entrar num culto como esse, na glória a Deus. Quanto mais Ele se aprofundava, quanto mais eu e você nos aprofundamos, mais difícil vai ficando caminhar. Mas eu tenho algo para te dizer nesta noite. Quanto mais você se aprofunda, mais íntimo você fica. E sabe o que isso significa? Deus está chamando eu e você para voltarmos a ser aquela geração que orava. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no raso você não experimenta nada. Sabe por que eu estou te falando isso aqui? Porque o texto nos mostra que as águas pegavam na canela. Só que quanto mais você se aprofunda, você vai perdendo o controle. Já não dá mais para caminhar. O texto fala que ele já não caminhava mais, porque as águas foram tão profundas que agora tinha que ser nadado. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Quanto mais você se aprofunda, já não é mais o pé que Deus quer que você caminha, sabe qual é? De joelhos dobrados. Deus se procura nesta noite uma geração de oração, uma geração que não se interrompe, uma geração que entende que a oração manda poder. Enquanto você ora, Deus te enche de presença. Enquanto você ora, Deus renova tuas forças. Enquanto você ora, Deus fortalece o teu interior. Enquanto você é jovem, Deus capacita você para fazer hit. Enquanto você ora, enquanto você busca Deus nas madrugadas, no estudo de ensino, nas orações do ciclo de oração, Deus te fortalece, Deus te capacita, Deus te direciona, Deus é aquela maravilha que te sustenta. Quando você precisa e não quer alguém passando nas tuas mãos, é Deus que está trabalhando com você. Ezequiel já estava no nível tão profundo do versículo 5 que já não dava mais para andar. E é isso que Deus quer de nós. Um crente de joelho é mais forte que um crente de pé. O nível vai subindo. Ezequiel, no capítulo 47, para ele experimentar dessas águas do rio, foi necessário ele esperar a ordem do varão que estava com o cordel de medir. Quando o varão começou a medir, no capítulo de número 47, o texto diz que ele ia medindo 500 metros. Quando o varão mede 500 metros, manda ele descer. As águas batiam no tornozelo, batiam na canela. Quando o varão mede mais 500 metros, o texto diz que ele manda ele descer mais 500 metros. E agora as águas já batiam no joelho. Quando o varão mede mais 500 metros e vai aprofundando mais, o texto diz que agora as águas batiam na cintura, batiam nos lombos. Eu imagino Ezequiel olhando para o varão dizendo: acabou? E o varão respondendo: não, a vara do cordel está comigo, eu sei a medida certa e ainda não acabou, vai aprofundar mais. Desce mais um pouquinho. Eu imagino Deus olhando do céu e vendo aquele diálogo. Ezequiel pergunta:
Uma pergunta que eu me fiz na minha casa, irmãos. Eu quero que você reflita nela agora. E quando você chegar na sua casa, eu quero que você reflita isso aqui que vai ser dito. E pergunte para você mesmo na sua casa. O amor de Deus me constrange. Será se eu mereço tanta misericórdia de Deus? Será se eu e você merecemos o fôlego de vida que temos? Pergunte para você mesmo lá na tua casa depois. Se o amor de Deus te constrange. Se você merece todo o que você